pelo povo, para o povo e pelo bem do povo. E o Vodun também, ele veio do povo para o povo e para o povo. Pelo povo. Assim como Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Jesus e tantos santos sacrificados, no dia no qual os sacerdotes, políticos ou não, assim como Jetrô, olharem para o povo, os Voduns alcançarão seus filhos e mudarão todos os sistemas de governo. Caso contrário, não há necessidade de sacerdotes, pais de santo, babalorixás, pastores, bispos, padres. Os Voduns farão a sua ligação com o povo, sem a necessidade de intermediários. E aí, o fogo do céu cairá sobre os palácios dos governantes. Exatamente como aconteceu no passado. O Vodun, o nosso Vodun ancestre, ele é vida, ele é preservação da espécie, é evolução. O Jeje tem as suas raízes, seus totens, suas famílias, suas origens estabelecidas com grandes fundamentos em alguns locais do Brasil, como em Cachoeira de São Félix, na Bahia, como em Recife, em Casa Amarela, em Pernambuco, em São Luís do Maranhão, em Codó, no Maranhão, no Terecô, e em outros e outros estados da federação. Tal é esta influência que criou-se o termo Jeje-Nagô. O Jeje-Nagô, a mistura do Jeje com o Nagô, para se identificar a mistura do povo iorubá com o povo, com o Euê, o Gá, o Fante, o Axante, o Marri, o Mina e etc. Isto sem falar na assimilação cultural feita pela cultura Angola, as várias raízes do Jeje. Está a provar o fato, a existência de termos locucionais, como, por exemplo, do fono. Quem não sabe o que é um dofono? Dofonitim, fomo, fomutim, gamo, gamutim, vimo, vimutim. Essas palavras são do dialeto Euê. E aonde nós vamos encontrar esse barco, minha mãe? É no Jeje. Né? Mas nós temos também lá no Queto também usam essa terminologia. Alguns, né? Usam também. E não é Nagô, não é Iorubá. É Jeje. É língua Euê. Tá? Palavras do dialeto Euê, que identificam tanto no ritual Queto como no Angola também. No Angola, a nomenclatura ordinal de um barco iniciático de iaôs noviços nestes rituais. Tá? Palavras como acaçá, faca, facá, garfo, gaflo, forno, fono, de origem fante, estão totalmente assimiladas pelos demais rituais, bem como pela população brasileira em geral. A palavra tijolo de construir casa, que na sua origem chama-se tijoló, de origem fon-daomeana, está inteiramente inserida no idioma português, sendo referida milhares de vezes diariamente nas construções civis do Brasil. Os bossuns são o mesmo que voduns, ou seja, orixás. A diferença está na maior ou menor ligação familiar da casa com a divindade. Na realidade, são palavras sinônimas uma da outra quanto à palavra oboró. O que é oboró? Oboró significa masculino. A força divinizada da natureza masculina, o santo macho. Todos os voduns da família de Dan, pela raiz de cachoeira, são andrógenos. Observem, todos os voduns da família de Dan, Danguibé, a serpente real do Daomé, todos os voduns são andrógenos e respondem nos 4 elementos da natureza, dentro e fora do planeta Terra. São esses voduns que são responsáveis pela ligação céu, ar e terra. São os voduns andrógenos da família de Dan.
Dentro do tambor de Minas, nós chamamos essa família família de Dambira, a família da terra. Sim, mas é família da terra porque Dan seria uma serpente e que a serpente se rastejaria no chão? Não, gente. A serpente, para vocês observarem que a serpente ela é o símbolo da medicina. O símbolo da medicina é uma taça e em volta dessa taça há uma cobra. Então, quer dizer, é justamente isso, é esse símbolo andrógeno que permite a ligação à terra, vida e ar. Quer dizer, existência, quer dizer, semente do nascimento, a existência e o fim dessa existência. Então, a família dalmeana simboliza isso, os andrógenos, os seres, então esses voduns da família chamada família da terra, da família de Dambirá, que a gente conhece, muitas das pessoas conhecem apenas como Xumaré, Bessem, Frequém. Não, gente, é uma família enorme, e o significado, porque é uma família que está nos 4 elementos da terra, está nos 4 cantos da terra, daí a importância dessa família. A linhagem do Daomé, na realidade, é uma transmutação direta da linhagem de Jetrô. Lá na história do Antigo Testamento de Jetrô, que era sogro de Moisés, e que descendia da tribo de Dan. A gente vai encontrar a palavra Dan lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, do povo hebraico, em que fala que Jetrô, um grande profeta, era sogro de Moisés e que descendia de uma tribo chamada de Dan. Para vocês sentirem a importância, gente, do Vodum, da importância do Vodum na nossa vida. Por que eu achei interessante essa contextualização, essa preleção sobre vocês? Porque é devido o alto cunho de simplicidade, até porque eu procuro dissecar tudo aquilo. Se vocês pegarem esse trecho, esse texto, desculpem, é um texto acadêmico, mas graças a Deus, eu aprendi ao longo da minha vida, eu aprendi a tornar o acadêmico numa leitura fácil, singela, em que meus ouvintes podem entender pacificamente tudo aquilo que eu estou dizendo. Porque eu procuro aqui, através dessa tribuna, não querer me mostrar que eu sou dotado de um grande poder de interpretação, um grande poder de impostação de voz, de um grande poder de persuasão. Não, gente, eu procuro aqui passar para vocês, dissecar o difícil numa linguagem singela para que vocês possam entender. Então, daí eu ter escolhido esse texto, essa contextualização inicial, porque fala de nós, fala de Voduns, fala da nossa história, da nossa vida. Vocês ouviram que nós fomos fazer um passeio na África Antiga, fomos fazer um passeio na história de Moisés, falamos de Salomão. Olha quanta coisa bonita, gente. Então, isso para mostrar para vocês, tá? Que candomblé não é só cantiga de orixá. Candomblé não é aquilo que as pessoas falam quase que diariamente, diuturnamente. Candomblé é isso, é esse encanto, é uma história. Isso aqui, gente, isso aqui é verdade. Quer dizer, é o lado verídico da história do nosso candomblé. Não é mito, isto não é mito, isso é história, isto é registrado. O Vodum, a ancestralidade, está ligada à história da humanidade. Está ligada à história da humanidade. Então a contextualização, ele busca falar e provar sobre dessa verdade histórica dos nossos ancestrais Voduns. Gente, eu tenho certeza, tá, que vocês, assim como eu, adoraram. Claro, se eu der o texto para vocês não vão encontrar a maioria das palavras que eu, João Batista de Airá, estou falando. Por quê? Porque não estão inseridas aqui. Porque aquele tal negócio, nós temos aqui uma contextualização, mas toda e qualquer contextualização é como uma comida. A comida, a senhora pega a carne, minha mãe, né? Põe na panela. Mas o que vai tornar aquela comida gostosa? É o tempero. É por isso que eu digo, né? O que é o candomblé?
O que é o culto afro? O culto afro brasileiro, gente, tá? É uma mistura. O culto afro brasileiro, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o bojo do candomblé, é um conjunto, é uma mescla de rezas, né? Ameríndias dos índios, africanas, né? Católicas, hebraicas, hindus, chinesas, enfim. É uma mescla de práticas religiosas. Quantas das vezes, então, é esse tempero. E só quem pode inserir esse tempero dentro de qualquer contextualização sobre a nossa história, as pessoas que têm vivência, as pessoas que vivenciam a coisa sagrada dos orixás. Aqui está o divisor de águas, aqui que está a diferença. Então, quantas das vezes, minha mãe, é muito simples. Vocês observem que num ritual, que dentro de um ritual da nossa religião, digamos assim, mais ligada ao nagoísmo puro, pouquíssimas são as casas que mantêm num ritual digamos assim, aquela originalidade, as cantigas em Iorubá, as rezas em Iorubá, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. No Ebó Iku, quando nós estamos fazendo, nós cantamos assim, ó: Sararaê, boicona, sararaê, boicona, sararaê, boicona, sararaê, boicona, sararaê, boicona, e qual é boicona, e qual é boicona, exulona, e qual é exulona, e qual é exulona, e qual é. Então aqui nós estamos falando, nós cantamos uma cantiga, né, uma toada em Iorubá. O que ela quer dizer, essa cantiga? Traduzindo para o português, né? Varra mãe, dor, tristeza, miséria, fome, desgraça, impotência sexual, doenças que não foram descobertas pela medicina, pelos médicos, varra mãe, tire. Então quando eu digo mãe, eu estou me referindo a quem? Quem é a senhora da vassoura? Quem é que varre? É Nanã, é nossa mamãe, é nossa mamãezona, é ela que varre aquilo de cima das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo eu estou me referindo a quem? A Yansan, a senhora dos eguns, a senhora que comanda, Oyafurê, Oyafunã, a senhora de dentro do balé e a senhora que fica na porta do balé, Furê e Funã, a senhora do candinheiro das almas, não é verdade? E quantas das vezes também, então aqui eu estou falando do ritual africanista, mas eu pergunto, vai numa casa e tenta ver alguém fazendo um ritual de Cacipalará voltado para o africanista. Por quê? Porque há em determinados momentos um ritual de Cacipalará, de Eboiku, nós temos que falar diretamente a uma energia negativa que está acompanhando aquela pessoa. E aquele espírito que está acompanhando aquela pessoa, ele não fala língua nenhuma que não seja, ele, quando em vida, ele falou a língua brasileira, a língua portuguesa. E há determinadas energias, outras energias que fazem parte daquele ritual do Cacipalará, e que você tem que falar a língua que eles entendam, né? Minha mãe, o telefone. Se for a fundo, quando a gente Mais passa próximo. dessa vida para outra, a nossa memória é entregue ao esquecimento. O nosso egum, só se ele tiver luz que ele vai chegar e falar a nossa língua, senão até isso ele perde. Por isso que chega muitos egum perto de uma pessoa que ele não sabe falar. Ele só judia das pessoas porque ele não sabe distinguir para que lado ele vai. Muitas vezes ele vem para ajudar, mas não sabe e não pode. Por isso que a gente distingue as línguas. Não fica só se falando em Urubá. Não, vai se falar em outras línguas. Nem todo mundo entende Urubá, né? E a importância aqui, minha mãe, não é tanto de todo mundo entender. Nós estamos fazendo um ritual voltado para energias. Exatamente. Energias que tentam permanecer ocultas. Isso. Né? O que meu pai está explicando ali
em outras pessoas, fazia ali 20 apostilas, ia vender a R$ 20 e ia ganhar mais dinheiro do que esse programa que ele está fazendo, pagando para falar isso aí.